Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, amém? Capítulo 1. Vamos estar lendo o versículo 20. Glória a Deus. O presbítero Bruno falou para mim que queria eu ficar tão tranquilo que nem vocês na hora da palavra. Eu falei, varão, pensa, porque o nervosismo bate. É normal, né, irmãos? Responsabilidade de estar pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. O título é a idolatria e depravação dos gentios. Glória a Deus. Todos acharam? Está aqui também na tela, né? E diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Os irmãos repetem o mesmo versículo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Pode se acertar. Desocupando as mãos e batendo uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aqui esse versículo é tremendo, né? Porque fala de coisas invisíveis, né? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Louvado seja Deus. Diz que claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Vê o invisível, né? Vê a glória de Deus, né? Vê, né, o poder de Deus. Sabemos que aqui o escritor, né, ele traz esse relato de uma manifestação, né? Não de coisas sólidas, porque o poder de Deus só podemos sentir, sim ou não, né? Os atributos de Deus só podemos ouvir e sentir, mas louvado seja Deus, através das coisas criadas, nós sabemos, irmãos, que aquilo que é invisível se torna visível. Louvado seja o nome do Senhor. Como entender, louvado seja Deus, este ensinamento, louvado seja Deus, do apóstolo Paulo? Como que eu posso ver aquilo que é invisível? E me deparando com esta palavra, eu me lembrei de Hebreus capítulo 11, versículo 1, na parte B, né? Sabemos que todo versículo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e diz assim: e a prova do que não se vê. Aí a gente para e pensa, como que vamos provar o que nós não vemos? Não parece ser meio contraditório? Como que eu vou provar o que eu não vejo? Porque lá diz, e a prova do que não se vê. E aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20, fala que os atributos de Deus, né, a sua divindade e o seu poder claramente se veem. Sabemos que não é algo sólido, mas sabemos que é através daquilo que é sólido. Louvado seja Deus, leva o homem à compreensão de um Deus todo-poderoso, de um Deus que tem todo o poder. Ou seja, aquilo
aquilo que é invisível se torna sólido. Nós passamos a enxergar que há um Deus todo-poderoso que se manifestou através da sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vou repetir esse versículo. Porquanto, ou seja, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não tem desculpa. Eu aprendo uma coisa, irmãos, que por mais que o homem não consiga ver Deus fisicamente, porque o próprio Deus se manifestou para Moisés dizendo: Moisés, homem algum viu a Deus, louvado seja Deus, de forma que você não poderá me ver, porque não há mortal que me veja e permaneça vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então entendemos, louvado seja Deus, que Deus em si ninguém o pode ver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele é conhecido, louvado seja Deus, quando olhamos para toda a criação de Deus. E quando se trata de criação de Deus, irmãos, eu fico maravilhado, porque é tudo feito de uma forma complexa. Louvado seja Deus. Vamos abrir em Salmos 19, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Diz assim, o versículo 1 do Salmos 19. Isso, se puder ir me ajudando, é até mais rápido, tá? Obrigado. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz e uma noite, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Louvado seja Deus. Agora põe para mim em Salmos 33, versículo 6. Salmos 33, versículo 6, que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Louvado seja Deus. Só peguei essas duas referências, para mostrar, irmãos, que o próprio Deus, usando o seu poder e a sua divindade, ele formou todas as coisas, obra das mãos de Deus. Sabemos que o Senhor, irmãos, ele formou todo o universo. Louvado seja Deus. E tudo trabalha de uma forma perfeita, desde o dia da sua criação. Eu estava assistindo alguns dias atrás, a respeito, irmãos, da ciência que estuda o universo. Eu me maravilho, eu gosto de assistir quando eu vejo os planetas, louvado seja Deus, no universo, as estrelas, louvado seja o nome do Senhor, a perfeição, louvado seja Deus de toda a criação, louvado seja o nome do Senhor. E os homens, eles têm que se encurvar. É verdade, há muitos que não creem em Deus, eles têm mais fé para acreditar que as coisas surgiram do acaso, louvado seja Deus, do que crerem que um Deus todo-poderoso, ele formou todas as
as coisas. E eu me maravilho, irmãos, quando o homem pega todo o seu estudo, louvado seja Deus, e se volta para Deus, reconhece que por trás de toda a criação existe um autor, existe um Deus todo-poderoso, existe, irmão, um ser criador, de forma que todas as coisas perfeitamente elas trabalham em suas funções. Eu me maravilho, irmãos. Interessante, louvado seja Deus, que é inevitável, irmãos, quando o ser humano olhar para o sol, que todos os dias sai do seu tálamo, como diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, como noivo, e percorre o seu caminho, louvado seja o nome do Senhor, de forma, louvado seja Deus, que Ele cumpre a lei de Deus. O Senhor deu ordem às ondas impetuosas, dizendo: até aqui virás tuas orgulhosas ondas, e voltará, ou seja, Deus pôs ferrolho nos mares, irmãos, de forma que as águas elas não ultrapassam o seu limite. É tremendo, irmão, quando olhamos para toda a criação do Senhor, não tem como o homem não se encurvar diante de tamanha obra. Só um é poderoso para realizar, e o nome dele é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Interessante que no discurso com Jó, lá no livro de Jó, capítulo 38, põe para mim, Felipe, por favor, Jó 38, versículo 6. Jó 38, versículo 6. Olha só a conversa de Deus com Jó. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de... Então Deus, Ele relata para Jó que em toda a sua criação existe uma pedra de esquina. Existe uma pedra de esquina, o fundamento, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Existe um sustentáculo na criação, porque Deus não iria falar isso com Jó, iria? Então existe esse fundamento que sustenta toda a criação. Agora vamos mostrar quem é esse fundamento. Abram comigo lá em Hebreus capítulo 1, aos Hebreus capítulo 1, projeta para mim, Felipe, por favor. Hebreus capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo a quem constituiu o herdeiro de... Olha só, agora, olha o que diz agora. Por quem fez também o... Continue. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela do seu, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não tira daí não. Não tira bem não, deixa aí. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, irmãos, para Jó foi mostrado um fundamento. Em que estão firmadas as suas bases? Aí em Hebreus 1:3 revela que esta coluna principal, esse sustentáculo, é o próprio Jesus Cristo. Porque sabemos, irmãos, que todas as coisas foram formadas por Ele, sim ou não? Como diz no capítulo 1 do Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram formadas por meio dele, e sem ele, tudo que há jamais iria existir. Então sabemos, irmãos, que a pedra angular da criação é o próprio Jesus Cristo. Ele é a base de toda a criação. Jesus Cristo, ele é a base, louvado seja Deus, de todo o sustentáculo, o universo, da terra, do espaço sideral, dos planetas, das estrelas. Sabemos que ele sustenta todas as coisas. Interessante, irmãos, eu estive vendo sobre pedra angular, pedra de esquina. Louvado seja Deus, é a pedra principal, como a angular. Antigamente era feito aquelas construções com pedras, como que arcos, né? A gente vê aquelas obras antigas, e é chamado de pedra angular, aquela do meio, e ela é responsável por sustentar todas as demais pedras. Jesus, ele é este sustentáculo. A pedra de esquina é responsável, irmãos, por manter a união entre duas paredes. Vamos supor, antigamente não existia coluna, era posta uma pedra chamada pedra de esquina. Ela unia e firmava as paredes entre si e dava um ângulo melhor para que as demais pedras fossem colocadas uma ao lado do outro, ou seja, para manterem a parede e a colocação das pedras retas até chegar no seu objetivo, até chegar lá no final. Louvado seja Deus. Quando olhamos para Jesus Cristo, entendemos uma coisa: ele é a pedra fundamental de toda a criação. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas. Ele é a pedra fundamental. Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. Então, irmãos, é irrefutável, é inegável quando uma pessoa olha para a perfeição da criação. Porque olhando-nos nós para a criação, manifesta o que é invisível. Porque para fazer tanto de uma tamanha perfeição, é indesculpável, tem um Criador. Então aquilo que é invisível se solidifica. Se solidifica poder, divindade, atributos de Deus, através das coisas formadas. Vou dar um exemplo aqui. Quando se trata de eternidade, porque a Bíblia fala deste atributo de Deus, eternidade.
Mas como que nós temos noção do que é uma eternidade? Quando olhamos para o nosso tempo e espaço. Nós não apalpamos o tempo, mas sabemos que o tempo existe. O dia que se passou ficou para trás. O dia de hoje estamos vivendo um agora. E o dia de amanhã Deus proverá. Então, imagina se não houvesse o tempo. Nós não teríamos noção quando uma pessoa nos dissesse sobre eternidade. Então temos uma noção de eternidade quando olhamos para o tempo. Então, o tempo é como um atributo invisível, porque nós não podemos tocá-lo, não podemos apalpar o tempo, nós não podemos virar para o tempo e falar, para aonde tu está, e não mantenha o seu percurso. É um atributo invisível. Mas o tempo existe. E o tempo nos dá a noção do que é eterno. Porque o tempo é manifesto para nós seres humanos. Então, através do tempo, nós temos essa noção. O que é eterno? Eu sei que eu, neste tempo, eu viverei um período de vida. Mas após, eu morrerei. Mas o que é eternidade? É aquilo que não tem fim. Então, eu passo a ter noção da eternidade. Assim também a natureza, a criação, irmãos, esses atributos sólidos e físicos nos levam a entender o que é poder, o que é divindade. Porque as coisas que foram formadas nos fazem apalpar o invisível. Assim como nós apalpamos a eternidade, porque nós temos noção do que é eternidade, porque conhecemos o tempo. Então, louvado seja Deus dentro dessa explicação, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, Ele é visível, sim ou não? Quem vê a Deus? Eu vejo Deus. Por mais que eu não veja imagem ou figura, eu vejo Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Os egípcios não entendiam um Deus sem rosto, um Deus que não tem forma. Eles, irmãos, os povos e as nações não compreendiam, porque este Deus, Ele é visto através do seu poder e dos seus atributos. Deus, Ele é visto através, irmãos, da comunhão, da intimidade. Ele é visto pela fé. Louvado seja Deus. Agora vamos lá, irmãos. Eu quero fazer uma comparação com, já põe para mim na tela, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. Porque os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento mostra a sua sabedoria. Então Deus é manifesto desta forma. Deus é manifesto desta forma. Então aquilo que é palpável, visível, direciona o homem para o invisível. Atributos, poder, divindade. E esses têm um encontro com Deus. Vem o invisível. Sabemos que Jesus Cristo, irmãos, Ele, a palavra, o verbo, Ele se fez carne. Ele se humanizou, ou seja, Ele se tornou material. Sim ou não? Tocavam em Jesus? Jesus, para Tomé, falou: toca no meu lado, apalpa as minhas mãos.
Vede se não sou eu mesmo. E ainda mais para tirar onda, ele pediu peixe. Pediu peixe para comer. Então, Jesus, ele foi formado. Sabemos que o anjo Gabriel apareceu para Maria. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Então, ali ele trouxe o anúncio do nascimento do Messias, de Cristo. Então, o Senhor, lá em Isaías, diz o quê? Que assim como desce a chuva dos céus e a neve, louvado seja Deus, assim seria a palavra dele que ele enviaria para cumprir o que lhe apraz, e não tornaria para ele antes de fazer a sua vontade. Então, quando o profeta Isaías declara que a palavra de Deus seria enviada para dar pão para o que come e semente para o semeador, ele estava declarando: a palavra, ela vai se humanizar. E esta palavra enviada era o próprio Jesus Cristo, sim ou não? Que nasceu através do ventre de Maria. Então eu quero trazer uma comparação da criação do mundo, de todas as coisas, com o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus foi formado no ventre de Maria, ele foi gerado. Então, irmãos, eu vejo que Jesus Cristo, ele era físico, como eu falei, material. A mulher de fluxo, quando teve a oportunidade, ela tocou nas orlas que ele usava. As pessoas tocavam em Jesus. Ele era sólido. Então, sabemos que muitas das vezes os profetas, quando profetizavam para as nações, eles diziam: terra, terra, ouvi a palavra do Senhor. Então sabemos, irmãos, que Deus fez toda a sua criação e pôs o homem como coroa da sua criação. Então eu entendo e quero colocar uma coisa, que quando Deus formou o homem, ele fez uma pequena terra como um cartão de visita. Louvado seja Deus, um homem sólido e físico. Mas como que é isso, irmãos? O homem é a representação de toda a criação. Tanto é que quando Jesus aparece em Apocalipse, seus olhos são como chama de fogo, cabelo branco como a lã, voz como voz de muitas águas. Então ali, irmãos, a revelação trazia cada uma dos seus detalhes, como água, como fogo, latão, como que reluz, como pelo fogo. Cabelos brancos trouxe o detalhe da neve. Então, quando Deus criou o homem, nós somos a representação de toda a criação. Louvado seja Deus. Por isso que os profetas, quando profetizavam, diziam: terra, terra, ouvi a voz do Senhor. Jesus foi formado no ventre de Maria. Ele foi gerado. E como ele veio humanizado, louvado seja Deus, assim como os homens tinham a oportunidade de olhar para as estrelas, o sol, a lua, e verem toda essa perfeição e criação de Deus, passaram a olhar para Jesus como uma pequena terra. E sabemos que a criação, todas elas trabalham obedecendo a lei de Deus. O sol todos os dias ele sai e percorre o seu percurso. Pode estar o tempo nublado, mas o sol está lá, por obediência à voz de Deus. Aí vem Jesus, uma pequena terra. Entenda, irmãos, a minha colocação. Obedecendo às leis
de Deus. Sendo obediente ao seu Pai. Então, todos, irmãos, que contemplavam para Jesus, eles tinham o privilégio de ver Jesus andando na terra com perfeição, sim ou não? Assim como nós olhamos para os planetas, tem buracos negros, irmãos, enormes no sistema, no universo. Estão a bilhões de distância da Terra. Quem mantém esses buracos negros de forma que eles não ultrapassam os seus limites para engolir a Terra? Só pode ser Deus. Porque os outros planetas não deixam seus eixos e colidem com a Terra. Isso só pode ser Deus. É lei, é Deus, é ordem, é mandamento do Senhor. Todas as coisas funcionam perfeitamente. Aí quando olhamos para Jesus, nós vemos a perfeição de Cristo como uma pequena terra, obediente ao Pai. Senhor, mas vocês vai nos julgar? Não, quem vos julgará é a própria palavra que eu vos tenho falado. Jesus não teve pecado, é como o percurso dos astros se colidiu. Jesus colidiu com o pecado, com o erro. Jesus, ele transgrediu a ordem do Pai. Não, até no momento mais difícil da sua caminhada, que foi o momento de ser levado para ser crucificado, ele foi obediente, porque ele sabia que deveria passar por este momento. Então ele percorreu o seu percurso, irmão, desde o dia do seu nascimento até o último dia que ele viveu sobre esta terra, segundo a lei de Deus. Assim como a criação é obediente, Jesus foi obediente. Aí olha só, irmãos, o homem, por mais que veja toda esta criação, ele ainda pergunta: será que existe um Deus? Perguntam isso ou não? Eles têm dúvida? Sim ou não? O que vocês acham? Mesmo observando toda a criação, tem dúvida. Tem gente que fala: não, Deus não existe. Irmão, que absurdo. É um absurdo isso. É irrefutável. É inegável dizer que Deus não existe, que não existe um Deus todo-poderoso, porque está tudo aí da forma que Deus criou. Aí vamos lá para a curiosidade. Olha só, irmãos, João capítulo 14, versículo 8. Leia para mim no 3, 2, 3. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, por que falaste? E não me tens conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Volta para o 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o que nos... Vamos lá, 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, da mesma forma que as pessoas olham para toda a criação e se indagam, se perguntam: Deus, eu queria te ver. Será que Deus existe? Filipe, olhando para Jesus materializado, essa pequena terra perfeita, sendo conduzida segundo a palavra de Deus, ele tem dúvida. Ele tem dúvida. Imagina, ele andou com Jesus, Jesus curou, ressuscitou mortos, perfeito, irmão. A terra cumprindo o seu percurso e manifestando os atributos de Deus.
Jesus ressuscitando mortos. Aí vem Filipe e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É a mesma coisa que olhar para tudo isso, toda essa criação, e falar: mostra-me Deus. Filipe estava olhando para Jesus e querendo ver o Pai. Aí Jesus fala: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a perfeição, a humanidade de Jesus, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, manifestando os atributos divinos, não precisava de mais nada, porque aquilo que é invisível já estava sendo solidificado. Então Jesus, ele precisou dizer: há tanto tempo estou convosco. É a mesma coisa, irmãos, do homem olhar para toda essa criação e falar: mostra-me o Pai. Não tem lógica. Não tem lógica. Se a terra respondesse por si própria, ela iria dizer: há tanto tempo estou convosco. Aleluia. Se a terra pudesse responder por si própria, ela diria: há tanto tempo estou convosco. Foi o que Jesus fez, irmãos. Inegável isso. Porque Jesus veio para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos lá dar sequência, porque as horas não esperam. Deus, através desse fundamento, vou voltar lá, Ele, assentando esse fundamento como a pedra principal na construção da criação, Deus, Ele pega esta pedra que é Jesus. Sim ou não? Não lemos aqui que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Aí Deus pega essa pedra principal, angular, pedra de esquina, uma pedra que é responsável pela sustentação de todas as coisas. Aí o próprio Deus pega essa pedra e resolve trazê-la e colocar entre nós. Vamos lá abrir Isaías 28:16, Felipe, por favor. Isaías 28:16. Olha só o que diz: portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em uma pedra já, pedra preciosa que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se... Tem interpretações da Bíblia que fala: não se confundirá, não ficará confundido. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Vou botar assim, amém? Agora abre para mim em Efésios, Felipe, 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Deixa eu ver se é esse. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder
que em nós opera. Prossegue. Não é esse não que fala de fundamento. Meu Deus, anotei errado. Efésios 3:20. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, desculpa, não é 3 não, é 2, eu anotei errado. É 2:20. Felipe, 2:20, amém? O que está escrito? Edificados sobre e dos de que Jesus. Agora imaginemos, irmãos, Jesus como pedra e sustentáculo de toda a criação. Deus resolve pegar essa pedra e trazê-la até Sião. Vamos lá para o versículo que estava. Isaías 28:16. Deus pega essa pedra fundamental, sustentáculo de toda a criação, e assenta ela em Sião. Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aí o Deus Todo-Poderoso pega esta pedra, coloca ela em Sião, louvado seja Deus, e diz que esta pedra, louvado seja Deus, era a pedra principal, ao qual os apóstolos, louvado seja Deus, eles passaram a edificar sobre esta pedra. Aí eu me lembro de Jesus, quando Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus falou sobre esta pedra, ele estava dizendo que era através dele próprio. Ele se colocou como esta pedra fundamental. Foi esta pedra que os apóstolos apresentaram a todos aqueles que buscavam a entender e compreender a respeito da salvação que Deus manifestou. Uma pedra fundamental. Agora imagine uma coisa: se os céus, se todo o universo, se toda a criação foi sustentado e é sustentado por esta pedra principal, imagina um homem, irmãos, louvado seja Deus, que está aprisionado no pecado. Imagina um homem, irmão, que está aprisionado na iniquidade. Quando eles lançam mão deste fundamento, se o sol trabalha do jeito que ele trabalha, se as estrelas percorrem o seu percurso de uma forma perfeita, se os planetas se mantêm firmes nos céus, imagina um homem entregando a sua vida para Jesus Cristo, ele permanecerá inabalável. Glória a Deus. Aí esta terra passa a ser uma terra trabalhada pelas mãos de Deus. Aí, assim como Deus pega esse fundamento da criação e coloca em Sião, o Deus Todo-Poderoso pega esta pedra que é Cristo e coloca fundamentada nas nossas vidas. Glória a Deus. Aí começa uma bela construção. Louvado seja o nome do Senhor. Esta pedra passa a ser a pedra principal. Quem tem Jesus como o principal da sua vida? É uma pedra de fundamento. Louvado seja Deus. Aí lá em Hebreus, como eu falei, capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento. Olha o fundamento. Louvado seja Deus. Eu falei dos jovens, essa palavra nasceu na aula dos jovens no domingo. Eu falei: olha, o Senhor falou para Pedro: Pedro, eu te darei as chaves dos céus.
O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar no céu será desligado na terra. Louvado seja Deus. Aí eu falei para eles: imagine um homem comprando um terreno. Imagine um homem comprando um terreno. Esse terreno automaticamente passará por uma construção. Quando a pessoa paga o preço pelo terreno, qual é o projeto daquela pessoa? Em primeiro lugar, depois de fazer o projeto da sua casa, da sua construção, lançar o fundamento. Então a pessoa, a primeira coisa que faz para construir é lançar o fundamento. Então quando a pessoa, louvado seja Deus, ela tem essa chave e tem um terreno como o seu e projeta construir, ela lança um fundamento e sobre este fundamento ela dá prosseguimento. Então o que? Comprar tijolo, comprar cimento, comprar pedra, comprar laje, comprar os pisos, os porcelanatos, porque ela já lançou o fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é assim a vida com Deus. Ele nos apresenta Cristo como seu fundamento para individualmente em cada uma de nossas vidas. E quando Cristo quando vem como fundamento, nós temos uma grande obra, ou seja, a fé, ela não é o fim, a fé é apenas um começo, a fé é um firme fundamento. A palavra de Deus coloca a fé como fundamento, não como acabamento, porque senão estaria escrito: a fé é um acabamento. Não, a fé é um firme fundamento. Eu creio em Deus, acabou aqui, beber água de coco, deitado na rede, e é isso, vida boa para toda a eternidade. Não é isso. Porque fundamento, irmão, indica prosseguimento na obra. Não é o fim, é o começo. Porque há muita obra a ser feita. Então, meus irmãos, quando nós temos Cristo como esse fundamento e base da nossa vida e construímos uma vida cristã, nós se tornamos uma terra sólida, sim ou não? Como uma terra sólida, uma casa edificada por Deus sobre este fundamento, assim como as pessoas olham para a criação, olharam para Cristo, obediente à palavra do Pai, olhando para o céu, obediente à voz e às leis de Deus, assim também aquele que é edificado sobre Cristo como fundamento, como uma terra espiritual, aqueles que olham para nós têm que olhar o cristão como perfeitos. Mas é um perfeito, então, não na sua plenitude. Porque as pessoas têm que olhar para cada um de nós e ver que nós somos obedientes à palavra de Deus. Nós somos obedientes aos mandamentos de Deus. Porque se nós obedecermos à palavra, se nós andarmos na palavra, aqueles que estão lá fora, olhando para nós como se estivesse olhando para a criação, eles têm que enxergar a perfeição de Deus, o trabalhar de Deus em toda a criação. Quando eles olharem para nós, eles têm que ver Cristo em nossa vida, eles têm que ver Deus em nossa vida, irmão, porque assim, dessa forma, aquele que é invisível será visto. Agora imagina se um cristão que é cristão dá mau testemunho, recebeu um fundamento que é Cristo e constrói o que quer, faz o que quer, desobedece a Deus, desobedece a sua palavra, desobedece o seu pastor, desobedece, louvado seja Deus, os mandamentos do Senhor. Imagina, irmão, se as estrelas andassem de um lado para o outro, batendo, colidindo uma com a outra.
os planetas batendo tudo, explodindo tudo. Como que as pessoas iriam ver Deus nisso? De forma nenhuma. Assim também individualmente a nossa vida tem que ser construída de uma forma que venha trabalhar passo a passo, perfeitamente, né? No seu amanhã, no seu entardecer, na sua noite, pessoas tementes a Deus. Não foi isso que aconteceu com Eliseu? Quando Eliseu ia para Sunem, aquela sunamita, ela observava Eliseu todas as vezes que passava, sim ou não? Até que teve uma hora que ela não aguentou, o esposo estava do lado. Olha, esposo, eu vejo que aquele homem é um grande homem de quem? Quem estava sendo revelado ali? Deus. A natureza não mostra Deus. Jesus não mostrou o Pai. Assim temos que ser cada um de nós. Temos que mostrar Deus. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: aí vai um homem de fala mais alto, de Deus. Aleluia. Porque o que importa é ele ser conhecido. Nós temos que andar de acordo. Só isso. Já recebemos o fundamento que é Cristo. É andar de acordo e Deus ser revelado. Amém? Glória a Deus, batam palmas para Jesus. Glória a Deus por oportunidade.